Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje eu vim apresentar pra vocês um dos maiores grupos da história do K-pop, a.k.a. 2PM. Aqui ó, os nenê, tudo à mão. Mas, 2PM! Depois de 5 anos esperando os meninos voltarem do exército, finalmente a gente vai ter o comeback do 2PM semana que vem, dia 28. Inclusive vou fazer reaction aqui no canal, sim. Se você também estiver vendo isso depois do dia 28 de junho, você já pode ver no meu canal também o reaction. Mas enfim, eu nunca vejo, tipo, ninguém nesse YouTube brasileiro fã de K-pop falando do 2PM e eu sou Hottest. Eu entrei no K-pop por causa do 2PM, então vim fazer um vídeo pra vocês virarem Hottest também, pra vocês conhecerem e amarem esse grupo maravilhoso. Mas vamos começar do básico, porque pode ser que você não saiba absolutamente nada sobre o 2PM, o que, assim, meus pêsames, mas eu vou trazer luz à sua vida e falar sobre eles. Eles são um grupo da JYP e eles ainda estão na empresa, apesar de ser um grupo bem antigo. Eles já têm... Quantos anos de grupo? Meu Deus, eles têm muitos anos de grupo. Esse ano eles completam 13 anos de grupo, pelas contas que eu acabei de fazer. Então, assim, é um grupo antigão, mas eles debutaram pela JYP e eles ainda estão na empresa. E eles são um grupo conhecido tanto na Coreia, na comunidade K-pop, assim, por todo mundo, pelos seus conceitos hot, homão, maduro, sabe? Aquela coisa bem, assim, que a gente praticamente não vê mais hoje em dia nos grupos, porque é aquele conceito bem homão, todo mundo sem camisa, uns homens, assim, enormes, gostosos e maravilhosos. Esse era o conceito que o 2PM ficou mais conhecido por. Talvez vocês conheçam a música My House, que é uma, assim, ficou um hit bem forte lá na Coreia, e eles não estão pelados, infelizmente. Brincadeira. Mas eles são todos de terno, eles têm esse conceito homens maduros, meio príncipes também ao mesmo tempo. Inclusive o 2PM tem essa meio que uma linha do tempo, assim. Eles começaram com um estilo bem hip hop, aí eles foram pegando essa... Foram fazendo conceitos diferentes, mas sempre nesse conceito à mão, sem camisa e esse tipo de coisa, assim, hot. E aí... Hoje em dia, que o grupo já tá bem mais velho e que eles já estão, assim, já foram pro exército, isso, aquilo, eles já estão mais num conceito gentleman, tanto que o último álbum deles é Gentleman's Game, que eles são todos de terno, sabe? Mas eles sempre têm esse conceito homão e é isso. Minha explicação foi péssima. Inclusive, já conto aqui pra vocês, vocês já viram no título, né? O nome do fandom é Hottest, porque nós somos as mais quentes, por gostarmos do grupo mais quente. Esse é o rolê. Mas vamos de story time pra vocês saberem como o 2PM surgiu. Na verdade, na época, em 2007, se eu não me engano, a JYP lançou um reality show que ia debutar o primeiro grupo masculino grande da empresa, né, com muitos membros e tal. E o nome do programa era Hot Blood Man. Eu vou ser muito sincera, eu nunca assisti, porque como tudo do 2PM é tipo 2007, 2008, 2009, né, a época do debut deles, então as coisas são bem antigas, a qualidade dos vídeos não é boa, vocês têm que entender que é assim, é história, sabe? As coisas são antigas e não tinha a qualidade que a gente tem hoje em dia. Então, pra ser muito sincera, eu não tive interesse em assistir o Hot Blood Man, já vi uns takes e tal. Mas enfim, existiu o Hot Blood Man, que foi um reality show pra escolher os trainees da empresa que debutariam no tal do grupo, que se chamaria One Day. Só que um pouquinho depois, quando eles iam debutar o grupo, a JYP mudou de ideia. Eu sinceramente não sei porquê, mas a JYP mudou os planos e resolveu pegar o One Day e dividir em 2 grupos diferentes, que é o 2PM e o 2AM. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar do 2AM, mas eu super recomendo as músicas, são muito boas. E aí a ideia era que o 2PM seria o grupo focado em performance, em rap, hip hop, esse tipo de coisa, acrobacias e tal. Enquanto o 2AM seria o grupo focado em vocais, em ballads. Então os conceitos são completamente opostos, mas eles debutaram como grupos irmãos. E aí o 2PM debutou no dia 4 de setembro de 2008, com a música 10 out of 10. E agora sim, se vocês não sabiam dessa informação, vocês provavelmente vão ficar muito chocadas. O 2PM na época do debut tinha 7 membros, não 6 como eles têm hoje em dia. E o 7º integrante, sim, era o Jay Park. Eu acho muito engraçado toda vez que eu falo isso pra alguém que não sabe, mas que conhece o Jay Park hoje em dia, porque todo mundo fica tipo, o quê?
O Jay Park debutou em grupo de K-pop? Sim, Jay Park debutou no 2PM. Ele era o líder, inclusive, na época. Mas nesse vídeo aqui eu não quero entrar muito em detalhes sobre a história do Jay Park com o grupo, porque pra quem é Horest, acho que as Horest têm esse sentimento assim, que o 2PM, eles são muito família, né? Eles são um grupo muito grudado um com o outro, eles são muito amigos. Inclusive, os 6 ainda são muito amigos também do Jay Park. Só que os 6 integrantes que estão juntos agora, eles são 100% família, eles são muito irmãos, muito grudados, mais do que qualquer grupo que eu já vi na vida. Então, eles não são assim com o Jay Park. Então, geralmente, as Horest, não é que a gente não gosta do Jay Park nem nada, eu, inclusive, sou muito fã dele, mas a gente considera o 2PM os 6. Então, eu não quero falar muito aqui sobre o Jay Park nesse vídeo, mas saibam que ele debutou com os meninos, acho que ele participou de dois MVs, né? O debut e o primeiro comeback, se eu não me engano. São 13 anos de história, gente, pelo amor de Deus, é difícil lembrar de tudo. E ele saiu da empresa por tretas. Infelizmente é o Jay Park, tretas, né, correm ao redor dele. Ele teve uma diferença ali de interesses entre ele e a empresa, ele não concordava com muitas coisas que a empresa fazia, etc. E aí, como eles não chegaram em um comum acordo, ele acabou saindo da empresa e na época foi tipo uma treta enorme e tal, mas enfim, hoje em dia tá tudo bem, tá tudo certo, o Jay Park até, né, pegou aí o Yoongun e o JB pra criar agora, né, depois da JYP, então... ainda acontecem tretas, mas enfim. Vamos começar a falar dos membros, vou falar assim de cada um dos meninos pra vocês. Eu adoro que eu falo meninos, tudo na sua mão. O mais novo é tipo 7 anos mais velho que eu, mas eu chamo eles de meninos, me deixa. Mas enfim, vamos começar com o Jungkook, que é o membro mais velho. E só por, assim, uma informação pra vocês, depois que o Jay Park saiu, os meninos resolveram não ter mais um líder. Então muita gente confunde e acha que o Jungkook é o líder por ele ser o mais velho, e ele acaba meio que fazendo esse papel porque ele é o mais velho, então ele acaba sendo o cara que bate o martelo final nas opiniões e tal, ele também produz muitas músicas e tal, então ele acaba tendo essa cara de líder, mas oficialmente ele não é o líder. Mas sobre informações gerais, o Jungkook, ele é o main vocal, ele é o vocalista principal. Ele nasceu no dia 15 de janeiro de 1988. Sim, essa é a média de idade. Eu tô tão acostumada a falar os grupos agora novinhos que eu tô conhecendo, né? Então, a média de idade é tipo 2000, 99, não, 88. E ele é de Capricórnio, ele tem 1,80 e, se eu não me engano, ele é o mais baixo. Então, sim, todos são postes. E uma informação que eu acho que toda fã do 2PM necessita saber sobre o Jungkook é que o nome dele é Minjun, né? Jungkook é o stage name. O nome de verdade dele é Minjun. Porém, na época do debut, esse não era o nome dele, ele era conhecido como Junsu. E aí, o que aconteceu? O nome de nascença dele, assim, quando ele nasceu, cresceu e tal, era Junsu. Só que, eu não vou saber o ano correto, mas depois que o 2PM já tinha debutado e tal, o pai do Jungkook faleceu e ele tinha o pai como um grande exemplo na vida, ele era, tipo, muito grato e muito apegado ao pai dele. E aí, como uma homenagem ao pai, ele decidiu mudar oficialmente o nome dele lá no cartório pra Minjun. As fãs não sabem, pelo menos eu acho que eu nunca vi, os motivos exatos pela mudança do nome, o que o nome tem a ver com o pai dele, mas o que a gente sabe é essa história. Inclusive, o álbum solo dele, de No Love, a música título, que tem a Nayeon do Twice no MV, eu amo. Inclusive, o Jungkook, ele é um dos maiores fãs e apoiador do Twice. E ele sempre teve a Nayeon nos MVs dele, tipo, desde sempre, antes do Twice debutar. Enfim, ele adora as meninas, ele é muito o irmão mais velho pra elas. Mas nem era isso que eu ia falar. É que na época de No Love, todos os stages, o MV e tudo mais, eram uma homenagem ao pai dele que faleceu. Então a letra da música é uma homenagem. Então, pra vocês verem, assim, ele realmente era muito apegado. Mas informações, assim, gerais sobre o Jungkook é que na época que ele era trainee, ele e o Juno, eles eram os troublemakers da empresa. Inclusive, quem vê eles hoje em dia nem imagina que eles fossem, principalmente o Jungkook, porque hoje em dia, apesar de ele ser bobão, palhaço, gosta de fazer brincadeira, ele é muito bonzinho, ele é muito gentleman, muito cavalheiro e tudo mais. E aí, pensar que na época de trainee ele era tipo o troublemaker da empresa, ele causava, sabe? É bem diferente do que ele é hoje em dia. Inclusive, acho que tudo que eu falar da época do debut dos meninos, tenham noção que
às vezes pode ser bem diferente do que é hoje em dia, porque se passaram 13 anos e todo mundo evolui, amadurece, etc, né? Mas enfim, na época de trainee ele causou bastante na empresa, não tanto quanto o Junho, mas ele causou, ele era conhecido aí por quebrar muitas regras da empresa. Mas enfim, agora falando as minhas opiniões e a personalidade do Junkei, uma coisa mais assim, pessoal, o Junkei atualmente, acho que ele é meio bias. Eu tenho um problema muito sério com bias, com o 2PM, porque quem me arrastou à força praticamente ao K-pop foi o Nikun. Ele foi meu primeiro bias do K-pop inteiro. E aí eu acabei trocando depois de um tempo pro Junho, porque eu achei que ele tinha mais o meu estilo. E aí também depois, com o tempo, eu comecei a perceber que eu era completamente apaixonada e doida pelo Junkei. E eu não era tanto assim pelos outros membros, então hoje em dia eu acho que o Junkei é meu bias. Mas eu amo todos os 6, então é bem difícil, eu acabo sempre transitando muito de bias. Mas podem ter certeza que acho que, no geral, eu sou mais doida pelo Junkei do que pelos outros. Eu sou muito apaixonada por ele, pelos solos, pela pessoa que ele é muito inteligente. Inclusive, isso é uma informação legal que eu tenho aqui, que na época de escola e de trainee e tal, ele ganhou muitos prêmios. Pra vocês terem noção, ele ganhou diversos prêmios em escrever poemas, escrever letras de música. E durante a época da escola, entre o ensino fundamental e o ensino médio, ele chegou a ganhar mais de 70 prêmios de coisas assim escritas. Então, prêmio de redação, de artigo, de escrever poema, de escrever coisas, relatórios, etc. Ele chegou a ganhar mais de 70 prêmios. Ele é um nerd, podem ter certeza que assim, o QI dele é super elevado e ele provavelmente é o membro mais inteligente nesse sentido, né? Comparado com os outros meninos, ele é muito nerd, muito inteligente, e ele é muito fã de arte, ele é o maior fã de surrealismo que eu já vi na minha vida. A casa dele inteira é lotada de quadros surrealistas. E ele é outro nerdzinho, assim, de produção musical, tanto que as primeiras títulos do 2PM que não foram produzidas pelo JYP foram produzidas pelo Junkei, inclusive o hino My House é do Junkei, e tem várias versões, pra quem é Horist já deve ter ouvido várias versões diferentes de My House, inclusive no álbum novo que sai semana que vem tem mais uma versão nova de My House. Mas enfim, o Junkei é muito conhecido por isso, pela genialidade dele e por esse amor que ele tem a surrealismo e conceitos fantásticos, assim. Então se você pegar os MV solos dele, inclusive acho que ele é o membro que mais tem álbum solo, tanto no Japão quanto na Coreia, e todos os MVs são muito fantasiosos, muito assim, criativos, isso é bem a cara dele. E ele também é muito conhecido pela voz, como eu disse, ele é um main vocal, então ele já participou de vários musicais e vários programas, né, que exaltavam a voz, o canto dele e tudo mais. Inclusive, mais uma informação sobre o grupo que eu acabei não falando pra vocês, eu lembrei agora. O 2PM, eles são muito, 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 muito famosos no Japão. Eu acho que de K-pop, o 2PM e o SHINee provavelmente são os dois grupos mais famosos no Japão. E é assim, bem pau a pau, eles são muito, muito famosos. As turnês deles no Japão fecham todos os Tokyo Domes, pra quem não sabe, são estádios. Então, sim, eles são absurdamente famosos no Japão, por isso que vocês vão ver muito conteúdo deles lá, muita música deles em japonês, álbuns solos que eles lançaram só no Japão e não na Coreia, porque eles têm até uma fanbase bem, eu não vou dizer grande, mas eles têm uma fanbase bem, assim, fixa na Coreia. E eles também, por serem um grupo mais antigo, eles são bem conhecidos já na mídia, eles fizeram muito sucesso no auge deles, né? Então, eles já são um grupo que vão em todos os programas importantes de TV na Coreia, eles são bem grandes lá, sim. Mas no Japão é absurdo, é tipo outro nível, eles são enormes. Mas enfim, acho que sobre o Junkei era isso. O que mais eu posso falar pra vocês? Que ele é amante de cachorrinhos, ele tem a Audrey, que é a cachorrinha mais fofa do universo, e mais outros dois cachorrinhos também que são maiorzinhos, fofos. Ele também compõe muitas músicas, inclusive depois do JYP, ele é a pessoa da empresa que mais compôs músicas dentro da empresa. Ele tem músicas que ele compôs pro GOT7, tipo, pra outros artistas da própria empresa, tanto pra ele mesmo, o solo dos outros meninos do 2PM, as músicas do grupo, ele compõe muita música. Enfim, esse é o Junkei, ele é perfeito, eu amo esse homem, eu acho ele o maior gênio da música e uma das melhores vozes do K-pop. Sim, eu amo o Junkei, eu vou exaltar a existência dele, porque todos os solos dele são perfeitos. E eu acho que o mundo tá dormindo pro Junkei porque ele é perfeito, é isso. Bom, enfim, depois de 3 horas exaltando a existência do Junkei, vamos para mais 3 horas exaltando a existência do Nikun.
Ele é o segundo mais velho do grupo, inclusive ele é casado com o Junkei, sim, eles têm um programa no YouTube, né, uma série de vídeos que é Honeymoon, que é a lua de mel dos dois, então sim, eles são oficialmente casados. Brincadeira, mas eles brincam que eles são casados. Enfim, e o Nikun, ele é a pessoa que me arrastou pro K-pop, então agradeçam ao Nikun, porque se não fosse por ele, esse canal ou não existiria ou não seria sobre K-pop. O Nikun, pra quem não sabe, é tailandês. E a gente sabe que hoje em dia a Thailine dentro do K-pop já é grande, né? Grande, mas já é expressiva. Tem alguns idols bem conhecidos, como o Bam Bam, a Lisa, o Ten. Mas o Nikun foi o primeiro idol tailandês no K-pop. E no 2PM ele é vocalista, rapper e visual. Ele tem mais linhas de rap nas músicas mais antigas, assim. Mas atualmente ele pega bastante linhas de vocal também. A voz dele é bem bonita. E ele nasceu no dia 24 de junho de 88 também, como o Junkei. E ele é de câncer. Aí, o Nikun, eu preciso tirar um tempo aqui pra vocês pra explicar a nacionalidade dele. Na verdade, oficialmente ele tem dupla nacionalidade, então ele se considera americano e tailandês. Porém, a descendência do Nikun é chinesa. Sim, é uma mistura. O Nikun nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele morou lá durante, se eu não me engano, 5 anos, até que os pais dele resolveram voltar pra Tailândia. Só que, apesar de morarem e da família toda tá na Tailândia, a família do Nikun é chinesa. Então, a mãe do Nikun, na verdade, ela nasceu na Tailândia, mas ela é filha de chineses. O pai e a mãe dela são chineses que imigraram pra Tailândia. Inclusive, eu comentei disso na resenha de I Told Sunset About You, que teve uma grande imigração do sul da China pra Tailândia em algum momento da história. E aí, eu acho que a família do Nikun deve estar nessa imigração muito grande que aconteceu. Então, a mãe dele nasceu na Tailândia, mas os pais dela são chineses. E o pai do Nikun também nasceu na Tailândia e os avós paternos também. Só que a descendência deles também é chinesa. Então, eles são chineses que migraram pra Tailândia e continuaram a sua família lá. Então, a família dele é de origem chinesa, mas os pais dele são da Tailândia. E ele nasceu nos Estados Unidos, mas morou a vida inteira na Tailândia. Na verdade, se você for pegar a vida inteira dele hoje em dia, ele passou mais tempo na Coreia do que na própria Tailândia. Então, sim, é uma bagunça a vida do Nikun. E aí, outro fun fact sobre o Nikun é que na época, acho que do final do ensino médio e ali na faculdade e tal, ele voltou pra Califórnia pra estudar lá. E aí foi lá na Califórnia que a JYP viu ele e aí rolou o Streetcast, né? Viram ele na rua, acharam ele muito bonito e falaram: "Oh, você não quer ir lá ser trainee na Coreia, na nossa empresa?" E na época, o Nikun não sabia nem cantar e nem dançar. E ele fazia as duas coisas bem mal na época, inclusive. E aí, pra quem quiser saber a história assim contada por ele, eu recomendo muito que vocês ouçam um episódio do podcast do Eric Nam, que tem o Nikun como convidado e ele contou toda essa história de como a JYP, no meio de uma Starbucks na Califórnia, fez o Nikun cantar e dançar e passar numa audição muito aleatória pra empresa. Mas enfim, tirando a nacionalidade completamente doida do Nikun, ele é conhecido no K-pop, e principalmente na Tailândia, como o príncipe da Tailândia por 2 motivos. Primeiro, como eu disse pra vocês, ele foi o primeiro idol tailandês na Coreia, né, no meio do K-pop, e também porque a família dele é muito rica. Então, desde sempre, o Nikun foi muito rico, e por isso a Tailândia chama ele de príncipe. E aí, hoje em dia, o Bam Bam também é conhecido como o príncipe da Tailândia, mais ou menos pelos mesmos motivos. Inclusive, o Nikun, ele é muito importante, assim, pro desenvolvimento do Bam Bam como idol na Coreia, porque quando o Bam Bam foi pra Coreia, ele não falava nada de coreano e uma das pessoas que mais ajudou ele foi o Nikun, mesmo que na época o Nikun já estivesse debutado. Mas enfim, gente, o Nikun, ele é um amor de pessoa, ele é tipo um anjinho, ele é muito carinhoso, ele é muito cuidadoso com todo mundo, com os outros grupos da JYP, como eu disse, principalmente com o Bam Bam, né, no GOT7, mas também com o Twice, Stray Kids. Ele é muito, muito carinhoso com todo mundo. E ele também é muito inteligente, ele fala acho que mais de 5 línguas. Eu sei que ele fala inglês, coreano, tailandês, mandarim, né, o chinês, mas eu não sei se ele fala... Acho que talvez ele fale cantonês, outras línguas, assim, da China, e eu sei que ele também fala francês. Então ele é tipo Jackson, ele é bem assim, fala várias línguas, e por conta disso, e por conta da fama enorme que ele tem, ele também atuou em vários países diferentes. Vocês vão ver isso dos membros do 2PM, que todos eles têm
alguma carreira solo bem forte, né? Então o Junkei tem a carreira de álbuns, né? Ele faz vários álbuns solos. O Nikun, pelo contrário, ele só tem um álbum solo, que é Me, que é muito bom, inclusive um dos meus favoritos. Mas o Nikun focou mais na carreira de ator, então ele tem dramas e filmes, tanto na Tailândia quanto na Coreia, na China, e agora ele vai fazer um filme em Hollywood, que era o objetivo, assim, maior dele, eu tô super feliz por ele. Então o Nikun é assim, ele é muito inteligente, fala várias línguas, atua em vários lugares, maravilhoso. Inclusive também o Nikun, ele é tão riquinho, tão príncipe, que o hobby dele é jogar golfe. E o 2PM tem essa coisa de riquinhos, gentlemen, porque eles saem juntos pra jogar golfe. Gente, eu amo esse grupo, eles são muito aleatórios. Que grupo de K-pop você vê jogando golfe? Eu amo. Enfim, agora vamos falar do Taecyeon, ou K-Taecyeon, que eu acho que talvez pra quem não conhece o 2PM, o Taecyeon deva ser um dos que vocês mais conhecem, assim, de referência do grupo. Principalmente porque ele tá agora em todos os dramas bons e grandes, famosos, fazendo sucesso. Principalmente, assim, as dorameiras devem ter visto Vincenzo e todo mundo disse que o personagem dele é um dos mais legais. Eu não assisti, mas eu tenho muita vontade de ver só por causa do Taecyeon mesmo. Todo mundo falou que a atuação dele tá incrível. Então talvez vocês conheçam ele de lá. Mas enfim, no 2PM ele é o main rapper, ele também é subvocalista e um dos visuais. Eles consideram ele, tipo, o segundo visual, porque, né, na ideia seria o Nikun o primeiro, ele o segundo. Eu acho besteira, todos eles são lindos e visuais, perfeitos, maravilhosos. Mas enfim, o Taecyeon nasceu no dia 27 de dezembro, também de 1988. Ele é de Capricórnio. Ele tem 1,86, eu acho que ele é o mais alto, ou um dos mais altos mesmo do grupo. O Taecyeon nasceu em Seul, mas aí logo assim, bem nenezinho, ele já foi pra Busan. Passou a infância dele em Busan. E depois ele foi para os Estados Unidos com a família dele, ele viveu lá durante 7 anos. E durante a época da escola, principalmente no ensino médio, ele participou de várias coisas. Ele é outro, assim, premiado em coisas de escola e tal. Ele fazia parte de vários clubes. Eu sei que ele participava do time de xadrez, do time de futebol, da banda de jazz da escola. Ele participava, assim, de várias coisas muito diferentes. E ele se saía bem em todas elas. Era assim, o 2PM inteiro é assim. Qualquer coisa que eles fazem muito bem. Chega a ser até irritante de tão inteligentes e perfeitos que eles são. E o Taecyeon, além da carreira de atuação dele, ele é muito focado nos estudos, então ele se formou em administração e também em International Studies. Como é isso em português? Eu sei que tem isso em português, mas eu realmente não lembro como é. Eu sei que ele tá sempre estudando, então ele fez 2 graduações, ele investe em fazer pós, esse tipo de coisa. Ele é muito dedicado nessa área, mas ele entrou na JYP com a intenção de ser modelo e não de ser um idol, só que na época dele de trainee, né, quando ele tava mostrando as habilidades dele, a empresa gostou muito dele, achou que ele tinha perfil pra ser um idol, então ele acabou também estudando canto, dança e tudo mais, principalmente acrobacias. Ele sempre foi um dos membros que fez a maior parte das acrobacias e tal. E o Taecyeon, ele é desses assim, a partir do momento que ele decide que ele quer fazer um negócio, bem capricorniano, né, principalmente quando é trabalho, quando ele decide que ele vai atuar, que ele vai fazer acrobacia, rap, ele estuda muito sobre aquilo até ele ser perfeito, e é exatamente o que ele faz. E ele realmente, assim, faz de tudo. Ele escreve letras de música, ele já produziu músicas pro 2PM, ele tem álbum solo, ele faz filme, ele faz drama, ele faz, assim, tudo. Se vocês procurarem no perfil do 2PM, a lista de dramas do Taecyeon e de filmes é enorme. E outro detalhe, eu tava quase esquecendo de comentar, mas isso é muito importante que vocês saibam se vocês querem ser hottest, é que atualmente o Taecyeon não está mais na JYP. Dos 6 membros do 2PM, ele é o único que não renovou o contrato com a JYP, e ele assinou contrato com uma empresa que é extremamente focada na carreira de atuação dele, só que isso não quer dizer que ele não faz mais parte do 2PM. Na verdade, a empresa que ele tá agora tem um contrato em acordo com a JYP, de que tudo do 2PM, o Taecyeon vai participar normalmente, como se ele ainda estivesse lá na JYP, então tem só coisas assim, que geralmente a agenda dele não bate, então como ele faz muito drama, ele não consegue ir em certas gravações, mas ele ainda aparece nos vlogs do 2PM, nas coisas do canal do YouTube, e vai participar do comeback normalmente. E no quesito personalidade, o Taecyeon, eu sempre achei ele um dos mais memes, mas ao mesmo tempo ele tem um lado muito sério, então ele tem bem, assim, marcado esses dois lados, mas ele é muito fofo.
Assim como o Junkei, acho que todos os membros do 2PM são assim, né? Mas acho que o Taecyeon, principalmente, ele cuida muito dos grupos mais novos da empresa, então, principalmente na época que o GOT7 ainda tava lá, debutando e tal, ele cuidou muito bem do GOT7. E ele tem uma ligação também muito forte com o Twice, assim como o Junkei. Então ele tá sempre apoiando as meninas. Na época que elas debutaram, eu lembro dele aparecer muito, assim, dando conselhos pra elas, ajudando elas em várias coisas. Então ele também é outro muito irmão mais velho na empresa, ele adora dar conselho e cuidar dos grupos mais novos. Mas enfim, vamos pro próximo membro, que é o Woo-young, Jang Woo-young. E a partir do Woo-young a gente entra na Maknae Line. Então, o 2PM eles adoram dividir bem forte as duas lines. A Hyun Line, que é o Junkei, Nichkhun e Taecyeon. E aí agora a gente tem a Maknae Line, que é o Woo-young, o Juno e o Changsong. Mas começando pelo Woo-young, ele é main dancer e lead vocalist. E acho que do grupo todo, ele realmente, todos dançam bem, mas o Yan se destaca muito em dança, é bem assim o forte dele. Ele nasceu no dia 30 de abril de 1989, ele é de Tochi. Bom, sobre fatos do Yan, ele é de Busan e ele participou de uma audição da JYP para entrar como trainee. E ele foi, assim, deixa eu explicar pra vocês, na época, principalmente se vocês olharem o perfil tanto do 2PM quanto do GOT7, os meninos que entraram na empresa por audição, a JYP costumava fazer esses processos de audição que eram como competições. Então eles literalmente tinham que meio que ganhar uma competição pra conseguirem ser trainees na empresa, né? E aí esse foi o caso do Woo-young, e ele participou de dessas audições em forma de competição, e ele concorreu com outros 5.000 candidatos e ele ficou em primeiro lugar. Então, como eu disse pra vocês, o Woo-young sempre foi um destaque muito grande em dança, foi assim que ele conseguiu entrar na empresa, mas ele também canta muito, muito bem, sempre cantou muito bem, então não tinha como, acho, ele nem entrar na empresa, porque ele é muito talentoso. Só que na época o pai dele não apoiava, então durante o período dele como trainee, ele não tinha apoio do pai. Só depois que ele debutou e que ele provou que ele conseguia e que realmente ia dar certo, aí o pai dele começou a apoiar ele, então hoje em dia ele tem todo o apoio da família dele. E como eu disse pra vocês, né, cada um dos integrantes, eles têm um foco, né, hoje em dia na carreira deles. E o Yan sempre focou muito em performance, por ele amar dança, né? Então, ele tem os solos dele. Inclusive, de todos os membros do 2PM, ele foi o primeiro a ganhar um solo justamente por isso. Ele adora focar em performance, em planejar as performances. Então, nos shows do 2PM, tem muitas músicas que ganham coreografias graças ao Yan. Então, ele coreografa. Ele também gosta muito de fazer o design do palco e das roupas e de toda a performance mesmo. Ele gosta realmente de idealizar as performances que vão pro palco na hora dos shows, né? Tanto que os shows do 2PM são muito comentados, tanto na Coreia quanto no Japão, por serem muito completos e muito cheios de coisa, sabe? Cenários muito bem pensados e figurino e tudo mais. Inclusive, eu acabei nem comentando disso sobre o Nichkhun, mas o Nichkhun, ele também adora fazer esse tipo de coisa de planejar figurino e design. O Nichkhun, ele realmente é um designer muito bom, ele faz muita coisa relacionada à moda e ele é muito bom nisso. E o Woo-young também. Mas, enfim, o Woo-young, ele realmente, assim, é um entertainer, um performer. Ele é muito bom em tudo isso. Ele tá sempre em programas de TV. Hoje em dia, eu tava assistindo até esses dias os episódios dele no I Live Alone. Então ele tá sempre na TV coreana, participando de programas assim. Tanto os programas têm a ver com performance, quanto os que são só entretenimento, porque ele também é muito engraçado. E de personalidade, o Woo-young, ele é assim, eu acho que ele é o mais diferente dos outros, mas que ele realmente se complementa. Então, toda vez que você tá assistindo alguma coisa do 2PM, ele é sempre o que tem uma ideia diferente. Então, os membros, vamos fazer tal coisa, e ele sempre traz uma ideia inovadora, uma coisa mais, não vou dizer mais criativa, mas mais diferente, mais com o estilo dele. Ele é bem assim, eu posso dizer talvez que ele viva muito no mundinho dele, ele tem muita característica dele, ele é bem criativo, ele gosta muito de colocar a criatividade dele pra fora de vários jeitos diferentes. O Yan, toda vez que você tá assistindo algum programa do 2PM, você com certeza vai dar risada de alguma piada besta que ele fez, ou de alguma coisa que ele saiu correndo, gritando e fazendo alguma bobagem, dando pirueta. Esse é o Yan, ele é muito ligado no 220, ele é muito engraçado. Enfim, agora vamos falar sobre o Juno, e Juno, que durante muito tempo foi o meu dito bias,
porque ele é muito meu estilo e os solos dele também são muito meu estilo, mas enfim, no 2PM ele também é um dos main vocals. Ele e o Junkei são os membros que no final da música, na hora da high note, eles param, olham pro outro e gritam e fazem harmonias, etc. É a duplinha. Inclusive, durante muito tempo, quando os meninos ainda tinham dormitório, né, porque hoje em dia homens, cada um tem a sua casa, né? Depois de 13 anos de grupo, pelo amor de Deus, né? Mas na época que eles tinham dormitório, o Junkei e o Juno, eles eram roommates. E era assim, o quarto da gritaria, das harmonias de canto, muito fofos. Tanto que até hoje o Junkei chama o Juno de roommate e fala, ai, meu irmãozinho, meu roommate, muito fofo. Mas enfim, ele é main vocalista e lead dancer, então junto com o Yan também, ele é outro membro ligado no 220, que tá sempre dançando por aí e pulando, fazendo pirueta. Ele nasceu no dia 25 de janeiro de 1990, ele é de aquário e ele tem a mesma altura do Yan. Mas eu não sei porquê, eu sempre acho que o Junkei é mais baixo que os dois. Eu diria que os dois têm 1,80 e que o Junkei tem 1,78. Mas não sei, né? Os perfis a gente nunca confia muito nas alturas. Enfim, o Juno entrou na empresa graças a um programa que se chamava Superstar Survival, que inclusive o Chanson e o Taekyon também participaram, mas o Juno ganhou o programa e era um programa com outros 6.000 participantes. E ele ficou em primeiro lugar, então ele também, né? Poço de talento, canta muito bem, dança muito bem. Ele podia tranquilamente ser main vocal, main dancer, main rapper, main tudo. Inclusive, isso é uma coisa de todos os membros. Acho que todos eles cantam, dançam e fazem rap muito bem. A gente pode ver isso principalmente quando eles fazem solo. Então, por exemplo, o Junkei é o main vocal do 2PM, mas quando ele faz solo, ele adora fazer rap. E acho que todos eles têm muito disso. Então, quando eles fazem solo, eles mostram coisas que eles não costumam mostrar no grupo, e aí eles mostram que os 6 são totalmente all-rounders, assim. Mas enfim, assim como eu disse pra vocês quando eu tava falando do Junkei, o Juno, ele era o troublemaker da empresa. Muito mais do que o Junkei, ele era a pessoa que quebrava todas as regras que os trainees tinham. E aí, por conta disso, ele chegou a quase ser expulso da JYP. Mesmo assim, trainee, ele ia ser um trainee expulso. Ele só não foi expulso porque a mãe dele ligou na empresa e implorou pra empresa não expulsar ele. Vocês estão entendendo? Eu não faço ideia do que ele fez, mas eu sei que ele fez coisas muito erradas. E aí, depois que isso aconteceu e a mãe dele conseguiu manter ele na empresa, aí ele se, né, colocou a cabeça no lugar, se colocou nos eixos e começou a parar de quebrar as regras e se esforçar um pouquinho mais, tanto que depois ele conseguiu debutar porque ele tava mais focado mesmo. Que, inclusive, outro fun fact é que o Juno já conhecia o JB do GOT7 da época de escola. Então, se eu não me engano, o Juno tava, tipo, no 3º ano do ensino médio e o JB devia estar, tipo, ou no primeiro ou um ano antes, assim, pra entrar no ensino médio, alguma coisa assim. E aí eles já se conheciam da época de escola. E eu acho muito engraçado pensar nisso, porque na época o Juno era um troublemaker e o JB provavelmente também era. Então os dois ficavam quebrando regras e aprontando naquela época. Mas hoje em dia o Juno, ele é bem focado em 2 áreas, assim, da carreira dele, que é os álbuns solo e atuação. Então ele tem muitos álbuns solo, principalmente no Japão, mas ele também tem vários álbuns, assim, que ele lança a versão japonesa e coreana. Então ele promove nos 2 países e, assim, muitos álbuns mesmo, e todos muito bons. Acho que junto com o Junkei, ele é o que faz as músicas solos que são mais a minha cara, que são... O Juno, ele gosta muito de conceito verão, praia, ele lá sem camisa na praia, correndo, surfando, etc. É bem a cara dele e eu adoro. Mas ele também gosta muito de atuar e também de aparecer em programas de variedade na Coreia. Então, mais uma vez, as dorameiras talvez conheçam o Juno dos dramas todos que ele já fez. Eu super recomendo que vocês peguem a lista de dramas e filmes que ele já fez e assistam, porque são todos muito bons. E de personalidade, ele é pai de gato. Eu acho que ele tem 5 ou 6 gatos. Ele é muito pai de gato. Mas ele também é bem aquariano, bem do contra quando ele quer. E ele também é bem ligado no 220, como eu disse. E quando ele se junta com o Yan, eles adoram um atormentar o outro e os 2 juntos atormentar o resto do grupo. Então ele também é bem palhaço, bem brincalhão com os outros, mas ao mesmo tempo ele também é muito carinhoso, super apegado, principalmente ao Junkei. Eu lembro que... eu não sei em que ano que foi, 2017, 2018, eu já acompanhava o grupo. E eles fizeram um show e aconteceu um acidente, inclusive chorei horrores, fiquei super assustada, que o Junkei caiu de uma plataforma de 3 metros, eu acho, de altura. Foi bem assustador. Não assistam os vídeos porque é assustador.
E aí ele quebrou aqui o cotovelo e esses ossos todos aqui. E aí ele ficou muito tempo no hospital e muito tempo sem poder fazer nada. E eu lembro que o Junho ia praticamente todos os dias que ele podia no hospital cuidar do Junkei. Então ele é muito carinhoso também, ele tem esse lado bem assim, cuidador com os outros membros também. Apesar de que quando ele pode, ele é full Maknae Line e adora também atormentar. E por fim, vamos ao Maknae, o Chansung. Ele nasceu no dia 11 de fevereiro de 1990. Ele, como eu disse, é o Maknae, vocalista e lead rapper. E eu acho muito engraçado porque as hores, principalmente coreanas, a maioria delas acompanhou o grupo desde o debut. Então a maioria delas tem a idade dos meninos ou até mais velhas, né? E aí eu, como hores, 7 anos mais nova que o Maknae, eu não consigo achar o Chansung um nenê, eu não consigo ver ele tipo, ai, nenezinho. Só que todas as hores que são ou da Coreia ou do Japão, a maioria delas é mais velha, então elas consideram o Chansung muito nenê. Elas são tipo, ai, o nenê do grupo, ai, sabe, fofinho, egg, não sei o quê. E eu fico tipo, não consigo. E ele é muito fofo, ele realmente faz egg quando as fãs querem, ele realmente age como um Maknae no grupo, só que quando eu paro e penso que ele é 7 anos mais velho que eu não consigo levar muito a sério e achar ele um nenê, mas enfim. Eu vejo muitas vezes ele fazendo egg, ele sendo fofinho, ele também sendo Maknae, evil Maknae também, aprontando com os outros membros. Então ele é bem o estereótipo de Maknae de grupo, sinceramente. Mas enfim, eu comentei com vocês, né, que ele, o Taecyeon e o Junho participaram do Superstar Survival, e aí quem ganhou foi o Junho, mas ele entrou na empresa sim, né, que ele foi muito bem também no programa. E ele também gosta de lutas, então eu sei que ele manja muito de Taekwondo e Kundo. Não sei a diferença, não sei as faixas nem nada, não sei esses detalhes assim. Mas eu sei que ele gosta muito de lutas e por conta disso ele acabou sendo um dos membros que aprendeu mais a fazer aquelas piruetas e mortais e, né, martial arts, que a gente chama. E também por dançar muito bem, ele sempre acaba pegando esse tipo de, pelo menos na época que eles debutaram, ele sempre acabava pegando essas linhas assim, essas partes de fazer acrobacia nas coreografias. Mas hoje em dia, assim como o Junho e o Taecyeon, ele gosta muito de focar na carreira de atuação dele, então ele também já fez vários filmes, vários dramas, inclusive ele tá fazendo um drama agora, tá saindo agora, eu sei que tá muito famoso. Eu acho que é alguma coisa de namorar a anti-fã, ou casar com a anti-fã, alguma coisa assim, que eu sei que tá bem famoso, mas eu sei que a lista dele, assim, é enorme de coisas que ele já fez, e eu sei que ele manja muito de atuação, então eu já vi muitas vezes ele dando dicas de atuação pro Junho ou pra outros membros do grupo, por ele ter muito conhecimento. Então, apesar de eu não ter assistido muitos dramas dele, eu sei que ele é muito bom, porque ele realmente manja muito da parte, assim, mais técnica e teórica de atuação. E na parte, assim, de carreira solo, acho que ele e o Nikun realmente são os membros que menos têm álbuns e música solo, mas mesmo assim o Chansung, sempre que ele faz solo ou coisa só dele, assim, eu sempre acho muito bom, o estilo dele é bem... Ele tem um estilo realmente muito a cara do 2PM, né? Ele não é daqueles que quando faz solo foge pra um conceito totalmente diferente. Ele gosta do conceito do 2PM. E eu acho que combina muito com ele mesmo. Mas enfim, de personalidade, o Chansung também super Maknae, super de atormentar os outros membros, de fazer palhaçada. Mas eu acho que da Maknae Line ele é o mais sério, né? Porque se você for comparar ele com o Junho e o Yang, que são duas pestes, eu acho que o Chansung, ele realmente é um pouco mais centrado. Ele tem cara, né, de mais sério e tal, mas não vão muito pela cara, porque ele também é bem bobão, bem brincalhão e bem fofo. Mas enfim, eu estou há muito tempo falando do 2PM, porque eu amo, eu quero muito que vocês saibam detalhes e coisinhas assim que o fandom sabe mais, porque, eu gosto muito deles e eu quero realmente poder converter muitas pessoas em hores. Porque como eles são um grupo mais antigo, e eles ficaram 5 anos aí parados por conta do exército, né? Porque quando eles foram pro exército, eles resolveram esperar todo mundo voltar pra poder fazer o próximo comeback, que é agora semana que vem. Então, durante esse período de 5 anos, cada um deles focou na sua carreira solo. Então eles foram fazer drama, fazer álbum solo e tudo mais. E, claro, né, cumprir as funções deles lá no exército durante 2 anos. Então, acho que a galera que é mais nova no K-pop, tipo, se você entrou no K-pop há menos de 5 anos atrás, você provavelmente não conhece o 2PM ou não teve contato ou grandes contatos com o grupo. Então, por isso que eu quero trazer, eu espero que as hores que assistam esse vídeo possam compartilhar com mais pessoas, porque eu tenho certeza que vocês também querem divulgar a palavra do 2PM pelo mundo do K-pop, assim como eu.
Mas enfim, pra quem se interessou, eu super recomendo que vocês vão atrás dos álbuns deles, das músicas, dos solos. Eu acho que tem pra todos os gostos, sinceramente. Os meninos, depois de 13 anos, já fizeram muitos conceitos diferentes, né? Tanto em solo quanto em grupo. Então eu tenho certeza que vocês vão achar algum comeback, algum álbum que vocês gostem bastante. E se vocês querem conhecer mais sobre a personalidade dos meninos, eu super recomendo que vocês vejam as coisas que eles postam hoje em dia. Eu adoro ver coisa antiga, adoro ver eles em programa antigão, mas eu acho que pra vocês conhecerem eles hoje, como eles são agora, mais maduros e mais estabilizados como um grupo mesmo, eu super recomendo que vocês procurem o canal deles no YouTube, 2PM, que tem várias coisas muito legais. Eu recomendo que vocês assistam o Over 2PM e o On Air 2PM, que são duas séries de vídeos que estão saindo hoje em dia. Então tem vídeo deles em dupla, viajando, né? Porque como eles estavam 5 anos, assim, 2 membros no exército e os outros na ativa e não sei o quê. Então tem muita coisa deles, tipo, em units, assim, né? Em dupla, trio e tal. Mas hoje em dia também tem bastante coisa dos 6 juntos, depois que o Junho e o Chansung voltaram do exército esse ano. Então já tem bastante conteúdo dos 6 juntos também. Tem a primeira reunião dos 6 juntos pós-exército. Tem bastante coisa no canal, eu super recomendo. E se vocês quiserem dar uma olhada também, acho que no canal da JYP tem o Real 2PM, ou será que tá no canal deles? Não sei, mas eu super recomendo o Real 2PM, que é mais antigo, é mais da época, assim... Tem muita coisa da época que o GOT7 debutou, lá em 2014. Então, inclusive foi assim que eu conheci o GOT7 e me enfiei de cabeça no K-pop, porque eu tava assistindo o Real 2PM, eu vi o GOT7 lá interagindo com o 2PM e falei, meu Deus, quem são esses? E de repente meus ultimates no K-pop e fiquei presa nisso. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se interessado pelos meninos do 2PM. Como eu disse, todos eles são incríveis, super talentosos e eles são muito próximos, muito família. Aquele grupo que eu acho que vale muito a pena estanear e ser do fandom, porque você pode ter certeza mais que absoluta, cegamente assim, que eles nunca vão deixar de ser um grupo e nunca vão deixar de ser uma família, de serem próximos. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, se vocês são fãs do 2PM ou querem que mais pessoas conheçam, por favor, compartilhem esse vídeo. Também não se esqueçam de deixar o like, que me ajuda bastante. E me contem nos comentários se vocês já conheciam, se vocês conheceram agora. Eu quero muito, muito, muito saber qual a relação que vocês têm com o 2PM, o que vocês sabiam, como, quando vocês conheceram. Porque eu sou bem curiosa pra saber, porque eu acho que geralmente as pessoas não conhecem, né, o 2PM. Então, se vocês puderem, me deixem um comentário que eu com certeza vou ler e responder. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Aqui tem muito vídeo sobre, não só sobre K-pop, mas também sobre BL, C-pop. Eu tô fazendo até vídeo agora de pop tailandês, de um monte de coisa, então eu tenho certeza que vocês vão gostar dos outros vídeos. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!